Piorou o estado de saúde da jovem Juliana Rangel, baleada na cabeça por agentes da Polícia Rodoviária Federal na véspera de Natal. O boletim médico informou que Juliana apresentou febre e sinais de um novo quadro infeccioso. Ontem, a família comemorou os sinais de melhora da jovem. Ela chegou a abrir os olhos e interagiu com pessoas movendo os membros. No entanto, algumas horas depois, ela precisou retomar a respiração mecânica. Juliana Leite Rangel está internada em um hospital de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, desde a noite de Natal, quando foi atingida por um tiro de fuzil disparado por um agente da Polícia Rodoviária Federal. Uma reconstituição da abordagem em que Juliana foi baleada foi realizada pela Polícia Federal na rodovia Washington Luiz. Os dois homens e a mulher que participaram dessa abordagem permanecem afastados preventivamente de todas as atividades operacionais. O guarda municipal que matou o secretário adjunto de segurança de Osasco, na Grande São Paulo, foi transferido para a penitenciária de Tremembé. A unidade costuma receber presos de casos que repercutem nos meios de comunicação. O GCM Henrique Marival de Souza foi preso em flagrante depois de atirar em Adilson Custódio Moreira, na segunda-feira. O agente teria se descontrolado ao descobrir mudanças na escala de trabalho. Henrique cumpre prisão preventiva e inicialmente deve ficar isolado. Depois da adaptação, que pode durar até 20 dias, ele deve ser transferido para uma cela comum. E a Polícia Civil do Piauí prendeu um homem suspeito pelo envenenamento que matou 4 pessoas de uma mesma família em Parnaíba, no interior do estado. Ele é marido e padrasto das vítimas. Francisco de Assis Pereira da Costa, de 53 anos, é companheiro da dona do imóvel e padrasto de 2 filhos dela. Todos morreram após comer arroz com inseticida no primeiro dia do ano. Segundo a polícia, o crime foi premeditado por ele, que preparou o alimento e deixou sobre o fogão na virada do ano. Após a confraternização, ele permaneceu acordado sozinho, momento em que teria adicionado ao arroz o veneno identificado como terbufós, uma substância altamente tóxica usada em pesticidas. As investigações apontaram que o suspeito tinha um histórico de relações familiares conturbadas, marcadas por desentendimentos com seus enteados e também com a companheira. Ele revelou, bem como as filhas da dona Francisca, que eles tinham um relacionamento muito conturbado, para se dizer o mínimo, né? Ele não falava com nenhum dos filhos, nenhum dos enteados. Ele não falava com nenhum dos enteados. E ele tinha um sentimento de ódio específico em relação à dona Francisca, certo? A Francisca, mãe das crianças. Esse sentimento de ódio que ele tinha em relação dela era tão grande que mesmo com ela no leito da morte, ele não conseguia esconder isso nos depoimentos dela. Das 11 pessoas que estavam na casa, 4 morreram. Os irmãos Manuel Leandro da Silva, de 18 anos, e Francisca Maria da Silva, de 32 anos, além dos filhos dela, Igno, de 1 ano, e Maria Lauane, de 3 anos. Uma criança de 4 anos segue internada no Hospital de Urgência de Teresina, em estado grave. Nós decidimos pedir a prisão temporária para fins de trabalhar melhor na investigação, porque caso a nossa suspeita esteja concretizada até o fim da investigação, a prisão vai servir para dar uma segurança para essa família que ainda estaria convivendo com o algoz desse crime. 6 homens foram presos em flagrante furtando fios de cobre no centro do Rio de Janeiro. Os suspeitos se passavam por funcionários da concessionária Light e usavam uniformes, veículos com o logo da empresa e, caso fossem abordados, apresentavam ordens de serviço falsas. Um policial militar fazia parte da quadrilha e dava cobertura ao grupo, agindo como segurança enquanto os crimes eram cometidos. Segundo a Polícia Civil, o bando era investigado havia alguns meses. Agora, os investigadores buscam encontrar outros envolvidos e os compradores do material furtado. Estamos de volta. A abertura das comportas da usina hidrelétrica de Estreito foi adiada para que os mergulhadores retirem os galões de agrotóxico que caíram na água após o desabamento da ponte que liga os estados de Tocantins e Maranhão. A pedido do IBAMA, as empresas responsáveis pelas cargas perigosas foram acionadas para auxiliarem nos trabalhos coordenados pela Marinha e também pela Defesa Civil.
20 mil litros de agrotóxico eram transportados em apenas um dos veículos. A ação acontece após a suspensão das buscas pelas 3 vítimas desaparecidas. Até o momento, 14 corpos foram resgatados. Uma análise da água não apontou contaminação. 41 municípios decretaram situação de emergência por causa das chuvas em Minas Gerais. Moradores de 2 cidades passaram um dia contabilizando os prejuízos após mais um temporal. Dom Silvério amanheceu se recuperando da forte chuva que inundou a cidade. Voluntários e a prefeitura trabalharam na limpeza da lama arrastada pela correnteza do córrego que transbordou. Ruas e 3 pontes foram destruídas pela força da enxurrada. Não tem como passar para descer não, minha filha. Olha a ponte do clube aí, olha, quebrou toda. Durante a chuva, o prefeito da cidade usou uma corda para resgatar pessoas que ficaram ilhadas. A Defesa Civil informou que choveu em 20 minutos, o esperado para 15 dias. A cidade foi tomada pela água. Ninguém ficou ferido. Depois que nós alcançamos o objetivo principal, que é salvar vidas, estamos restabelecendo o município como um todo, desde eletricidade, água e também acessibilidade nas localidades área urbana e área rural. Em Virgolândia, cerca de 40 imóveis foram invadidos pela enchente. Ruas também ficaram debaixo d'água. Alguns motoristas se arriscaram para tentar salvar os carros que foram arrastados. 11 mortes foram registradas desde o início desta temporada chuvosa em Minas Gerais. Em todo o estado, 183 pessoas estão desabrigadas e cerca de 1.250 desalojadas. E o Igor Silveira já aqui conosco para falar sobre a previsão do tempo. Igor, nós vimos aí os temporais causando tragédias em Minas Gerais. Para amanhã, quinta-feira, como é que fica o tempo? Continua com essa chuvarada, não só em Minas, que em São Paulo também teve, né? Boa noite. Vamos lá. Boa noite, William. Boa noite, Gabi. Olá. Boa noite para você que está em casa. Essa chuva, ela continua assim nessa quinta-feira, ainda por causa da atuação da zona de convergência do Atlântico Sul. E amanhã essa chuvarada é mais forte e volumosa. Em Belo Horizonte, também em Vitória, no Espírito Santo. Olha, são esperados 100 milímetros de chuva amanhã. Então, por isso que eu tenho um risco extremo de chuva forte nessas regiões. No centro do país, pode chover 60 milímetros e 50 milímetros na região norte. Agora, amanhã, o sol ele está garantido em pontos do Nordeste, como a gente acompanha aqui no mapa. Também dia quente, abafado no sul do país. Paraná, Santa Catarina e no Rio Grande do Sul não tem previsão de chuva. Já em São Paulo, tempo abafado, com os termômetros marcando 28 graus amanhã, mas com chuva no período da tarde. Aquela chuva que cai em um ponto e outro não. Já na sexta-feira, a mesma temperatura e no final de semana, as máximas podem chegar na casa dos 30 graus, tanto no sábado quanto no domingo. No Rio de Janeiro, dia abafado, com os termômetros marcando 30 graus, mas também com previsão de chuva no início da tarde. Belo Horizonte, máximas de 26 graus, com chuva forte e volumosa. E Vitória, no Espírito Santo, 31 graus de máxima. Agora, no restante do país, o tempo continua firme, também quente, com as máximas passando dos 30 graus. Olha, na região norte, 32 graus amanhã em Manaus e 29 graus em Cuiabá. Boa noite para todo mundo. Gabi, William. Obrigada, Igor. Boa noite para você. E hoje, 8 de janeiro, os atos golpistas completam 2 anos. Os ataques resultaram na destruição de parte das sedes dos 3 poderes. A democracia reagiu. Os golpistas foram condenados e muitos ainda seguem investigados. E para marcar essa data, o governo federal realizou uma série de eventos em Brasília. O presidente Lula, representantes do STF e do Congresso Nacional promoveram um abraço coletivo em favor da democracia. Quem tem mais detalhes é o repórter Igor Damasceno, que está ao vivo em Brasília, né, Igor? Boa noite para você. Olá, pessoal. Boa noite a vocês. Boa noite também a todos que nos acompanham. Cerca de 1.200 pessoas se reuniram na Praça dos Três Poderes para acompanhar a solenidade. Durante todo o evento, a esplanada dos ministérios ficou fechada e a segurança foi reforçada pela Secretaria de Segurança daqui de Brasília. O abraço simbólico passou uma mensagem clara. A democracia prevaleceu e as instituições democráticas continuam funcionando e respeitando as suas competências constitucionais. Olha, antes dessa última solenidade, houve outras 2 aqui no Palácio do Planalto. A primeira, liderada pela primeira-dama
Janja Lula da Silva, para devolver as obras que foram destruídas durante os ataques golpistas. A segunda foi acompanhada do discurso dos chefes dos 3 poderes brasileiros contra os ataques e a favor da democracia. Na ocasião, o presidente Lula ignorou a acusação de inimigos políticos de que ele estaria utilizando essa data para se promover e disse que todos os envolvidos nos ataques vão ser punidos sem anistia. Veja os detalhes na reportagem de Marcos Amoroso. Depois de um trabalho delicado para colocar e restaurar os 180 pedaços quebrados, essa ânfora italiana de cerâmica pintada à mão está de volta ao Planalto. O quadro As Mulatas, de Di Cavalcanti, que sofreu diversos cortes durante a invasão, também foi restituído. A imagem do relógio do século XVII sendo jogado ao chão foi uma das principais cenas que marcaram a destruição causada pelos atos golpistas. Mas agora, o relógio trazido ao Brasil por Dom João VI já está em seu devido lugar, depois de um processo de recuperação em parceria com o governo da Suíça. Além destes, outros 18 itens vandalizados durante a invasão do Palácio do Planalto foram colocados em exposição na manhã de hoje. A primeira-dama, Janja da Silva, foi a madrinha da restauração e acompanhou de perto os trabalhos nas peças. As obras de arte reintegradas ao palácio subiram aqui pela rampa principal. A restauração aconteceu no Palácio da Alvorada, que é a residência oficial da Presidência da República, em uma parceria com a Universidade Federal de Pelotas e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O trabalho durou cerca de 1 ano e 9 meses e custou R$ 2.200.000. Os 2 anos da tentativa de golpe também foram marcados por uma cerimônia em defesa da democracia e memória do 8 de janeiro no Salão Nobre do Palácio. Algumas ausências foram sentidas. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, não compareceu. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, está fora do país e foi representado pelo vice-presidente da Casa, senador Veneziano Vital do Rego. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, está de recesso e foi representado pelo vice da Corte, ministro Edson Fachin. Pelo Supremo, também estiveram presentes os ministros Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, responsável pelos inquéritos dos atos golpistas. No discurso, Fachin defendeu a punição a pessoas que atentaram contra a democracia e afirmou que o dia 8 de janeiro de 2023 precisa ser lembrado para não ser repetido. A democracia é o regime da tolerância, da diferença, do pluralismo, do dissenso. Mas não é direito assegurado pela Constituição atentar contra as condições de existência da própria democracia. A violência se coloca fora desse pacto e deve ser sancionada de acordo com a nossa legítima Constituição. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, disse que a depredação da democracia não começou naquele dia 8 de janeiro de 2023. Lewandowski era ministro do STF quando a invasão aconteceu e, segundo ele, houve um processo sutil e contínuo que segue desafiando o regime democrata. A democracia não é um valor dado, uma benesse de tempos tranquilos. A democracia brasileira não foi uma concessão, não surgiu por milagre. Ela é fruto de uma luta histórica travada por brasileiros e brasileiras que se opuseram a décadas de autoritarismo. Último a falar, o presidente Lula disse que as transformações começam de forma branda e afirmou que se houvesse um golpe de Estado em 2023, muitos estariam exilados ou presos, como aconteceu no passado. A democracia não é uma coisa pequena. A democracia é uma coisa muito grande. Para quem ama a liberdade, para quem ama a cultura, para quem ama a educação, para quem ama a igualdade de direitos, somente num processo democrático a gente pode conquistar isso. Hoje é dia de dizermos em alto e bom som: ainda estamos aqui.
para dizer que estamos vivos e que a democracia está viva, ao contrário do que planejavam os golpistas de 8 de janeiro de 2022. 2023. Estamos aqui, mulheres e homens, de diferentes origens, crenças, partidos e ideologias, unidos por uma causa em comum. Estamos aqui para dizer alto e bom som: ditadura nunca mais, democracia sempre. O presidente também assinou o decreto que cria o Prêmio Eunice Paiva de Defesa da Democracia. Eunice Paiva, que foi interpretada por Fernanda Torres no filme Ainda Estou Aqui, é considerada um dos símbolos da luta contra a ditadura militar. A jurista se especializou na defesa dos direitos humanos e foi esposa do ex-deputado Rubens Paiva, morto pela ditadura militar. Depois da solenidade, Lula desceu a rampa do Planalto acompanhado de ministros para a Praça dos Três Poderes. Em meio a apoiadores, o presidente e as demais autoridades fizeram o ato simbólico de abraço da democracia. Roteiro dos sonhos de muitos brasileiros, especialmente agora no verão, as praias do país estão recebendo alguns visitantes inusitados. São animais selvagens que, vistos na areia, até parecem tranquilos. Mas, segundo especialistas, devem ser admirados com muito cuidado e à distância. Volta e meia, eles dão as caras, ou melhor, os focinhos, nas praias brasileiras. Chamam a atenção dos banhistas e viram verdadeiras atrações. Tá todo cheio de areia, caraca, muito legal. No último sábado, um leão marinho apareceu nas areias da praia de Salinas, em Cidreira, litoral norte do Rio Grande do Sul. Ele só queria descansar e se mostrou um pouco incomodado com quem interrompia o repouso para fazer fotos e vídeos. 2 dias antes, quem chamou a atenção foi um elefante marinho que surgiu na praia do Gravatá, em Laguna, Santa Catarina. Mas a estrela da temporada foi o Joca, um lobo marinho que resolveu curtir as férias em Ipanema, no Rio de Janeiro. Ele chegou no dia 18 de dezembro e descansou por 2 dias, protegido pelo isolamento feito por bombeiros e especialistas. Depois, foi visto em outras praias do estado. É comum eles aparecerem aqui no Brasil no inverno e na primavera. Esses animais eles estão vindo ali da Argentina, Uruguai e Chile. Eles começam a fazer a migração, depois que eles passam pelo período de reprodução, eles começam a fazer a migração em busca de alimentos. Muitas vezes, quando os animais aparecem na praia, os banhistas sentem vontade de se aproximar, tirar fotos e até tocar. Mas a recomendação dos especialistas é a de manter a distância e evitar que eles fiquem estressados. A gente pede para manter a distância, não chegar muito perto do animal. O animal é um animal selvagem, então pode acontecer sim, com o instinto de defesa, ele acabar atacando, a pessoa para se defender. E a gente pode ter ali uma contaminação cruzada. A gente não sabe se ele veio só para descansar ou se ele realmente está com algum problema de saúde. Então, o melhor a fazer é aproveitar a chance e contemplar de longe o espetáculo da natureza. E o ex-candidato à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, pretende ser candidato à presidência da República em 2026 pelo PRTB. O anúncio foi feito pela assessoria dele. O influenciador também considera fazer uma parceria com o cantor Gustavo Lima, que anunciou a intenção de disputar as eleições. Mas antes de entrar na corrida pela presidência, Pablo Marçal vai ter que resolver pendências com a Justiça Eleitoral, que podem torná-lo inelegível. E a gente volta a falar sobre os 2 anos da tentativa frustrada de golpe. E com isso, vamos chamar o Igor Damasceno, que está em Brasília. Igor, boa noite novamente. Como que o governo e as instituições reagiram depois dos ataques aos prédios dos 3 poderes? Gabi e Yuri, antes me permitam um breve relato. Hoje, bem no finalzinho da tarde, nós estávamos na Praça dos Três Poderes, finalizando as nossas reportagens do dia de hoje, quando a gente se deparou com uma família em frente ao Supremo Tribunal Federal. O pai virou para o filho esse adolescente, e disse: é aqui que trabalham aqueles... E aí falou um palavrão bem feio, se referindo aos ministros do STF. E continuou: precisamos tirar esses caras porque eles não querem avançar, eles são um retrocesso.
E aí eu fiquei me questionando a respeito da cultura do ódio, cultura essa baseada na radicalização política e em mentiras. Aquele adolescente que estava com a personalidade sendo formada e que via no pai dele uma inspiração, estava sendo instruído para um verdadeiro retrocesso e uma cultura de ódio, o que é uma pena e muito perigoso para o futuro. Essa radicalização política obrigou as autoridades brasileiras a encarar uma nova realidade, que é o risco de atentado. Enquanto a justiça trabalha para punir os envolvidos nos ataques, a polícia daqui de Brasília se mobiliza para evitar novos casos. Eu mesmo fiz uma reportagem falando sobre as consequências dos ataques golpistas e também sobre o aprendizado que nós tivemos com o 8 de janeiro. Vamos acompanhar. 2 anos depois dos ataques de 8 de janeiro, a área externa do Supremo Tribunal Federal e do Congresso Nacional continuam cercadas com gradis. A proteção foi colocada novamente por causa do atentado promovido por Francisco Vanderlei Luiz, que atirou explosivos contra o prédio do Supremo e morreu em uma das explosões. Os alvos, segundo as investigações, eram ministros da Corte. De acordo com a Polícia Federal, chegar aos ministros também era o objetivo de alguns dos golpistas que invadiram o STF em 8 de janeiro de 2023. Infelizmente, a radicalização não acabou no Brasil, ela continua, ainda há essa radicalização, ainda há essa polarização política no Brasil, ainda há pessoas que veem o outro lado como inimigo. Então, Brasília, sim, ela vai precisar permanecer mobilizada, a atenção das autoridades policiais, militares. As investigações sobre o 8 de janeiro já foram encerradas. Inicialmente, a Polícia Federal acreditava que os invasores eram apenas eleitores radicais inconformados com o resultado das urnas. Com o avanço das investigações, foi descoberto que eles estavam inseridos em uma trama golpista muito maior, que incluía repressão militar, prisão e até o assassinato de autoridades. De acordo com a Polícia Federal, após as eleições que deram vitória ao presidente Lula em 2022, políticos e militares arquitetaram um golpe de Estado. Entre os envolvidos, integrantes do alto escalão do governo anterior. A trama era dividida em núcleos e as invasões seriam uma espécie de cartada final para justificar o golpe. 2 anos depois, as consequências se traduzem em números. 894 réus foram responsabilizados criminalmente. 371 já estão condenados a penas que variam de 3 a 17 anos de prisão. 171 devem ser julgados ainda neste semestre. Foram fechados 527 acordos de não persecução penal, quando a pessoa assume a culpa para encerrar o processo. Apenas 5 pessoas foram absolvidas. Entre os condenados está Fátima Tubarão. A idosa, que na época tinha 67 anos, recebeu a maior pena, 17 anos de prisão por crimes como abolição violenta do Estado Democrático de Direito e associação criminosa armada. A mesma condenação foi imputada a Antônio Cláudio Alves Ferreira, que quebrou o relógio do século XVII, trazido por Dom João VI ao Brasil. O caso do homem que atirou bombas no STF fez o governo do Distrito Federal, que em 2023 foi acusado de omissão, reagir. O governador Ibanez Rocha criou uma divisão de antiterrorismo na Polícia Civil. O Serviço de Inteligência monitora supostos golpistas pelas redes sociais. Há 2 semanas, um homem do estado do Ceará foi preso a caminho de Brasília. Ele teria planejado um ataque na cerimônia de hoje. O rapaz, em um estado psíquico não normal, dizia que viria até Brasília e estava vindo, e aqui iria fazer acontecer, que iria derramar sangue, que iria atacar autoridades públicas. Então eu acho que esse é o principal ensinamento. Agir quando se percebe algo, que faltou no dia 8 de janeiro, porque já havia essa percepção, mas não se agiu, esperou-se acontecer. Então é agir ao invés de reagir, e estar sempre atento ao que está acontecendo no país. Para as autoridades, a radicalização política é alimentada pela desinformação nas redes sociais. Ontem, a Meta, empresa detentora do Instagram e do Facebook, anunciou que vai parar com o serviço de checagem de notícias falsas. A medida foi vista como uma nova ameaça à democracia. É só a gente pensar o seguinte: é dado a cada um falar qualquer coisa sem ter nenhuma
penalidade, né? No nosso mundo físico isso não seria possível. Nós temos aí os crimes de honra e vários outros crimes também relacionados à imagem. Então, da mesma forma, né, essa regulamentação da rede, ela se faz necessária. Uma operação da Polícia Federal e Ministério Público de São Paulo contra um fabricante de cigarros falsificados apreendeu obras de arte e certificados de relógio Rolex. O grupo empresarial é acusado de sonegar impostos que, somados, passam de 150 milhões de reais. O repórter David Diogo está na Superintendência da PF em São Paulo e traz mais detalhes dessa ação para a gente. Boa noite, David. Você tem alguma informação aí de que a milícia do Rio de Janeiro tinha relação, né, com essa empresa? Exatamente isso, Gabi. Boa noite a você, ao William, boa noite a todos. Foi algo que durante as investigações chamou a atenção dos promotores de justiça. Essa informação foi divulgada na coletiva de imprensa. Acompanhe. Houve essa situação da milícia vir até o estado de São Paulo, tomar a empresa com utilização de armas. Os sócios do grupo empresarial procuraram a justiça, procuraram a polícia, procuraram a justiça, conseguiram reaver a empresa e expulsar, acreditem se quiser, a milícia do Rio de Janeiro, do estado de São Paulo. Então é um mercado que rende, é um mercado que chama a atenção, inclusive da criminalidade organizada. A Secretaria de Saúde de São Paulo confirmou nesta quarta-feira que os casos de virose no litoral paulista ocorreram por causa do norovírus. As noroviroses fazem parte de um grupo de doenças de origem viral conhecidas como gastroenterites, normalmente transmitidas por via fecal-oral. A pasta destacou que a doença tem duração de, em média, 3 dias. Os sintomas são náusea, vômito, diarreia, dor abdominal, além de cansaço, dor de cabeça e febre baixa. O principal tratamento é a hidratação. A Polícia Militar realizou hoje 2 operações em zonas de conflitos entre facções criminosas no Rio de Janeiro. Houve conflito e durante o tiroteio, uma bala perdida atingiu o prédio da Fiocruz. Uma funcionária ficou ferida. Em viaturas e veículos blindados, policiais civis e militares percorreram as ruas do complexo de Manguinhos, na zona norte do Rio. Moradores protestaram e criminosos incendiaram barricadas para dificultar o acesso dos agentes. Durante a ação, bandidos em fuga acessaram a Fundação Oswaldo Cruz, que fica próximo ao conjunto de favelas, para se esconder dos policiais. Houve confronto e 4 traficantes foram mortos. O objetivo da operação é combater o roubo e a receptação de cargas praticados pela organização criminosa que controla a localidade. De acordo com a Polícia Civil, os bandidos reagiram atirando contra os agentes. Durante o tiroteio, uma bala perdida atingiu uma janela da Fiocruz e acabou ferindo uma funcionária por estilhaços. Nesta foto é possível ver a marca do tiro que atingiu o vidro da fábrica de vacinas da instituição. Um funcionário foi preso por suspeita de ajudar na fuga dos criminosos. De acordo com a Fundação, ele atua como supervisor da empresa que presta serviços para a gestão de vigilância e segurança patrimonial. A Fiocruz considerou a ação da polícia arbitrária e afirma que os agentes entraram descaracterizados e sem autorização. Por conta do ocorrido, o expediente foi encerrado no início da tarde. Assustados, os trabalhadores não quiseram gravar entrevista. A ação apreendeu drogas, fuzis, pistolas e dinheiro em espécie. De acordo com o delegado responsável pela operação, a entrada dos agentes na Fiocruz foi necessária para evitar que algo pior acontecesse. Tivemos que incursionar dentro da Fundação Oswaldo Cruz, porque visualizamos e constatamos criminosos que ingressaram no órgão e estão para preservar as vidas que lá estão, os funcionários, todos os estudantes, pesquisadores que são tão importantes para o Brasil. Em retaliação, criminosos da mesma facção atacaram a tiros policiais no Jacarezinho, também na Zona Norte, e deixaram um artefato em um dos acessos que foi detonado pelo esquadrão antibombas. 10 linhas de ônibus tiveram o itinerário modificado por causa da operação em Manguinhos. Um dos veículos foi apedrejado.
Na zona oeste do Rio, um intenso tiroteio também tirou a paz dos moradores da Vila Kennedy na madrugada de hoje. Um conflito entre facções rivais que se intensificou no início da semana, quando traficantes do 3º Comando Puro tentaram invadir a comunidade que é dominada pelo Comando Vermelho. Durante um confronto na segunda-feira, o pedreiro João Vitor Mendes Araújo, de 20 anos, foi baleado enquanto conversava com amigos e acabou morrendo. O alvo dos bandidos seria um traficante identificado como Guilherme, que também foi baleado e morreu. Hoje de manhã, a Polícia Militar fez uma operação na comunidade para tentar cumprir mandados de prisão. Houve confronto e um homem ferido foi socorrido para um hospital público da região. Drogas, uma pistola e rádios comunicadores foram apreendidos. O Ministério Público Federal em São Paulo notificou a empresa Meta, responsável pelo Instagram e Facebook, e o objetivo é que ela informe se a mudança na política de moderação de conteúdo também vai ser aplicada no Brasil. A alteração nas plataformas digitais nos Estados Unidos foi anunciada pelo fundador e CEO Mark Zuckerberg. A companhia vai encerrar o programa de verificação de fatos. Os procuradores querem saber se a mudança pode afetar as medidas de enfrentamento a casos de desinformação e violência no mundo digital e avaliar a compatibilidade com a lei brasileira. Alguns grupos no Brasil já se mobilizam. A Associação Nacional de Travestis e Transsexuais protocolou representação no Ministério Público contra a Meta e argumentou que a mudança vai permitir, por exemplo, que os usuários associem a transexualidade ou a homossexualidade a doenças mentais. Segundo a associação, o Estado brasileiro precisa dar respostas contundentes a essa situação. Durante um evento no Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes afirmou que as redes sociais só vão continuar a operar no Brasil se respeitarem a lei brasileira. Aqui no Brasil, a nossa Justiça Eleitoral e o nosso Supremo Tribunal Federal, ambos já demonstraram que aqui é uma terra que tem lei. As redes sociais não são terras sem lei. No Brasil, só continuarão a operar se respeitarem a legislação brasileira, independentemente de bravatas de dirigentes irresponsáveis das Big Techs. E com o início de ano também chegam, infelizmente, diversas contas, como IPVA, IPTU, material escolar e outras despesas que pesam no bolso do brasileiro. E aí é preciso ter muito planejamento para não iniciar um novo ano, no caso 2025, já endividado. Na casa da Tatiane, além dos gastos com pagamento de tributo, a principal preocupação financeira em janeiro são as despesas com materiais e uniformes escolares das crianças. Afinal de contas, por aqui é tudo triplicado. Agora, como tem as contas de mensalidade, uniforme, material e o IPVA, a gente optou por parcelar o IPVA, porque a gente teria que comprar esse material e é uma conta muito grande pra gente, por ser 3 crianças. Então, a gente optou por parcelar o IPVA, mas normalmente as outras contas extras a gente procura não parcelar muito. O IPVA é um dos pesadelos das famílias nesse começo de ano. A maioria dos estados já divulgou como o pagamento deve ser feito e quais os descontos disponíveis aos motoristas. Em São Paulo, por exemplo, os contribuintes que optarem por pagar antecipadamente de uma vez só receberão desconto de 3%. Mas se o pagamento integral for realizado em fevereiro ou parcelado em até 5 vezes, não haverá desconto. Alguns brasileiros começam o ano com dívidas herdadas de 2024. São tantas contas para pagar que ajustar as despesas dentro do orçamento se torna um desafio e tanto. Segundo o levantamento da Serasa, mais da metade dos brasileiros espera gastar até R$4.000 com as despesas típicas de janeiro, valor 21% maior do que a renda média do brasileiro. Então, como se planejar para arcar com as contas de início de ano? O mais importante é ordenar suas despesas por prioridade, as que são essenciais, você coloca dentro do seu orçamento. O que não for possível pagar, estou um pouquinho apertado, você começar a pensar em renegociar, né? Mas não ignorar as dívidas, é o mais importante para começar o ano com a vida financeira saudável, né? Quem conseguiu se programar e guardar uma reserva para quitar as dívidas de início de ano, agora celebra aliviado. Programar para a gente agora está sendo um alívio, assim, está sendo até tranquilo de você ver que fez
de acordo com o que você programou e não está tirando o seu sono, né? E isso está trazendo para a gente uma tranquilidade que a gente não teve o ano passado. Então, está sendo muito bom. Muito bem. Olha, o aumento dos gastos com material escolar tem levado muitas famílias a buscar alternativas mais em conta para reduzir o impacto no orçamento. Mirela tem 2 filhas que estudam em um colégio particular de Belo Horizonte, uma de 11 e outra de 16 anos. O valor da lista de material escolar é sempre muito alto. Material de plataforma e materiais paradidáticos, eu estimo em torno de entre 5 e 6 mil reais. Então, o custo, o investimento que os pais têm aí nesse início de ano, ele é muito pesado. Para reduzir o gasto, ela compra e vende livros e uniformes usados. Na média, a economia é de 60%, mas em alguns casos pode passar de 100%. Os anúncios são feitos em grupos de WhatsApp com centenas de pessoas. Existe a divulgação feita pelos pais. O interessado, ele se manifesta no grupo naquele instante que ele tem um interesse. Em seguida, essa negociação ela segue para o privado. Ontem, por exemplo, eu fiz a compra de um livro paradidático. Em 9 minutos, essa negociação estava fechada. Nesta livraria da capital mineira, o movimento no período de volta às aulas representa cerca de 70% do faturamento anual. Aqui, a procura por produtos seminovos também é grande. Os pais têm a possibilidade de vender livros usados pelos filhos e deduzir o valor da lista de material escolar. Eles têm que estar em bom estado porque a gente tem que passar para os outros pais, né? Não está muito rasurado, né? Não está danificado para a gente estar comprando. Nos últimos anos, a procura por materiais didáticos reaproveitados teve uma queda por causa da adoção de apostilas online por alguns colégios. Mesmo assim, cerca de 70% dos livros vendidos aqui já foram usados por outros estudantes. A diferença chega a 70% de desconto, né? Novo custando aí, sei lá, 300 e poucos reais e sairia menos da metade do preço. De acordo com um levantamento, as famílias brasileiras gastaram quase 50 bilhões de reais com materiais escolares em 2024. O valor aumentou 44% nos últimos 4 anos. Com isso, as famílias cada vez mais buscam alternativas. A Mirela conseguiu comprar um livro que custa R$ 140 reais por 30. Economia gerada assim, financeira a cada ano para quem tem principalmente 2 filhas como eu, é muito grande, é um auxílio muito importante. Pesado. E as barracas da Praia do Futuro, em Fortaleza, foram reconhecidas como patrimônio cultural brasileiro. A lei foi sancionada pelo presidente Lula e publicada hoje no Diário Oficial da União. E destaca a relevância cultural das barracas, além da importância econômica e turística delas para o Ceará. E o Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite para você e até amanhã. Muito obrigado pela companhia. Até amanhã.